Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma resenha de mais um livro. E o livro de hoje é Paris para um, de Jojo Moyes. Esse livro, como todos os outros da Jojo, são romances. Eu vou começar falando como foi a minha história com a Jojo, que foi através de uma amiga. Quando ia sair o filme Como Eu Era Antes de Você. E aí ela acabou me emprestando aquele livro e eu acabei lendo. E eu gostei demais do Como Eu Era Antes de Você. E aí eu já li Como Era Antes de Você e o Depois de Você. É uma história muito, muito incrível. Eu gosto muito do Demais Depois de Você. Eu vou ler ele de novo. E depois eu vou trazer uma resenha. Quero trazer agora, que é uma série. Agora que são 3 livros, né? Que o novo que saiu agora, que eu Ainda Sou Eu. Foi assim que eu conheci a Jojo. Como eu conheci esse livro? E aí, por ter lido os 2 livros da Jojo, eu fui ler mais um terceiro. E aí eu escolhi esse porque a capa já me chamou a atenção. Porque aqui tá Paris, porque aqui já está Paris pra 1, mas aqui tem uma risca no 2. Então alguma coisa aconteceu pra ser Paris pra 1. Só que aí quando eu fui ler o livro, eu percebi que ele não só tem uma história nele, são 10 histórias. Então é um livro de contos, ele não é um livro com um tema central, que tem uma história central do começo ao fim. Não, ele tem 10 contos, e desses 10 contos eu quero falar de 3 que eu gostei demais. O primeiro deles é o que dá o título ao livro, Paris pra 1. E o primeiro vai contar a história de Neil. Neil, ela tem um namorado e eles planejam uma viagem para Paris. Só que o livro já começa dando a narrativa que eles precisam se encontrar, que eles vão se encontrar somente quando chegar em Paris. Acontece alguma coisa no meio do caminho, o namorado dela está atarefado com o trabalho e ele não vai poder ir junto com ela. O que acontece é que ela acaba indo para Paris primeiro, esperando que o namorado dela, que é um babaca, ele é muito tonto, ele é um personagem horrível, e ela vai encontrar, ela espera que ele vá encontrar com ela lá em Paris. Só que ele acaba desistindo, porque assim que ela chega em Paris ele fala que não vai poder ir e que ela quer pra ela curtir a viagem e aproveitar que ela está lá. Neil tem vários problemas quando ela chega em Paris. E aí ela começa a querer desistir da viagem. Uma porque ela está sozinha e o namorado dela não vai vir. E a outra porque teve algumas complicações. E aí, não vou contar para você poder ler o livro. Ela teve algumas complicações na chegada dela. E aí ela se vê num dilema de ou aproveitar a viagem ou ir embora. Só que ela se sente muito desconfortável porque ela nunca tinha feito nada sem o namorado dela. E é aí que é o ponto do livro que eu acho interessante. Que quando as pessoas estão sem a pessoa que possivelmente elas acham que não conseguem viver sem, elas se fecham e não se abrem mais para a vida. O que aconteceu com ela? Ela se fechou, ela não se aventurava mais, ela não falava mais com as pessoas. Ela tinha uma vida totalmente sem aventuras. E aí durante o livro ela se esforça muito para aproveitar esse tempo e esses dias que ela vai estar em Paris. Neste caminho ela acaba conhecendo um outro rapaz, né? E eles começam a se conhecer, enfim. E a história acaba com eles ficando juntos. Mas o que aconteceu com o namorado? Aí o namorado dela, nesse meio período, o namorado dela tenta voltar atrás. E aí ela acaba percebendo o quão aquele relacionamento não estava fazendo bem pra ela. Ela tinha muitas expectativas sobre este relacionamento, mas ela também não tinha o retorno
desse namorado. Eu achei muito fantástico essa história, da forma que as pessoas se fecham e não se abrem mais para a vida, para as aventuras do dia a dia, seja conversar com uma pessoa diferente, o que ela já não tinha alegria de fazer. O segundo conto que eu gostei, o nome dele é Assalto. Nessa história, a moça principal dela, ela trabalha numa loja. E essa loja é assaltada por vários rapazes. E aí ela tenta conversar com um dos assaltantes, que eles acabam conversando, tendo um diálogo durante o assalto. E aí, no final, né, desse assalto, teve toda uma história, eles acabam ficando juntos. Mas o interessante dessa história é saber como isso aconteceu. Que o rapaz se arrependeu de ter feito o assalto, e aí ele acabou sendo inocentado desse assalto por conta da ajuda dela. E eles acabam ficando juntos depois desse assalto. Essa história é também muito legal. A terceira e a última história é o último conto, que vai falar sobre dois casais, né, distintos. E aí a história volta para Paris novamente. E aí o começo do livro começa com uma história para Paris para um, e no final acaba em Paris também. Só que essa história, o interessante dela é que são os dois casais. Um casal é de 1912 e o segundo casal de 2002. Só que essas histórias, elas acabam se cruzando devido a alguns acontecimentos, por conta de viverem quase que a mesma situação, mas sendo retratados de forma diferente. Mas eles acabam se linkando, e a história parece igual, com os desfechos parecidos. E o interessante foi como ela entrelaçou essa história lá de 1912 e a história que ela está contando, que é de 2002. Então, esse pra mim foi muito legal, porque assim, a cada capítulo você tenta entender o que está acontecendo, e aí no final ela amarra a história, os dois casais, e eu acho isso muito fantástico, o jeito que ela escreve. Ela te leva e depois ela te mostra o quadro inteiro. Eu gosto de leituras assim. Então, essa é a dica de hoje. Paris para um, são 10 contos. Tá? Eu espero que você goste. São 10 contos, às vezes você pode gostar de uma história que às vezes não me chamou tanta atenção. Mas é um livro muito bom, eu recomendo. Paris para um, de Jojo e Moyes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.